Olá, meus amados irmãos, pastores, alunos da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor esteja com você, sua família, aonde você estiver. É maravilhoso estarmos juntos outra vez para mais um resumo da nossa lição, nossa revista sobre Lucas, no programa de educação cristã continuada da Assembleia de Deus. E hoje nós vamos à lição de número 12, penúltima lição, portanto, desse estudo abençoador que nós estamos fazendo do Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje nós teremos a oportunidade de novamente sermos abençoados com uma maravilhosa lição. Essa lição ela está espetacular e com certeza vai somar muito na fé, no nosso ministério, na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus e por aí vai. A lição de hoje ela fala sobre a morte, o julgamento, a morte e o sepultamento de Cristo. 3 coisas extremamente importantes dentro do estudo da cristologia. Então, vamos lá. Os objetivos da lição são os seguintes: quando você terminar de estudar essa lição, você deverá estar apto para perceber 3 coisas importantes. A primeira, declarar que a salvação nos foi concedida pela graça. Salvação nos foi concedida pela graça. Isso é muito importante. Salvação pela graça é um dos pilares da doutrina da salvação. E ela está inserida na cristologia de maneira maravilhosa. Quando você analisa essa morte de Cristo, o seu julgamento, sua morte, você vai perceber essa entrega de Jesus em nosso favor, E hoje nós estamos vivendo aí um perigo muito grande nesse aspecto, porque a salvação é pela graça, é favor não merecido. Mas hoje nós estamos vivendo aí a divulgação, a propagação de um evangelho híbrido, um evangelho misto. Jesus mais alguma coisa. Jesus mais o sábado, Jesus mais ritual A, B e C e por aí vai. E isso é predominante hoje no mundo religioso. Isso é uma adulteração do Evangelho. A salvação é pela graça e o sacrifício de Jesus foi pleno, evidentemente. O outro aspecto, o outro objetivo, declarar que o sacrifício de Jesus foi completo e santo, está dentro dessa ideia que nós já colocamos. Declarar que a salvação não é mérito de obras humanas, não é meritocracia. Meritocracia e graça divina são 2 coisas opostas. Elas não convergem, não. Tá? Então, a salvação de um homem, de uma mulher, de um cristão, é resultado pura e simplesmente da graça divina. Isso não tem nenhuma relação com alguma coisa que eu possa fazer para levar Deus a achar que eu mereço alguma coisa. Lição de número 12. Julgamento, morte e sepultamento de Jesus. A verdade prática diz: por amor, Jesus sofreu morte cruel para que tivéssemos vida abundante. E a lição, como de costume, em 3 tópicos, vamos analisar
O primeiro tópico diz o seguinte: o Filho do Homem nos tribunais. Essa primeira parte da lição, ela é bastante profunda. Ela requer do expositor da palavra um preparo específico para isso. É uma matéria extremamente exigente, essa parte aí de julgamento de Cristo, tá? Mas nós vamos aqui colocar algumas coisas, né, trazidas aqui pela lição. Lucas 23 diz o seguinte: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E o segundo tópico diz o tribunal de Herodes, e o terceiro tópico, a tentativa romana. Então, veja bem, nós temos aqui que entender o seguinte: Jesus, ele passou por dois julgamentos. Um julgamento religioso, né, e um outro julgamento jurídico, vamos dizer assim, tá? Quando Jesus ele é preso, né, ele é levado, aliás, antes disso aí, ele é julgado pelo Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a mais alta corte judaica. E eles faziam julgamentos ali. Mas como Israel estava debaixo do domínio romano, Roma retirou da Suprema Corte israelense, judaica, o poder da pena capital. Só Roma poderia condenar à morte. Mas o Sinédrio julgava outras coisas. Então eles julgam Jesus, ali o acusam de sedição, o acusam de uma série de crimes, né? Dizendo que ele estava se opondo a pagar imposto a Roma. Na verdade, os líderes religiosos que dominavam o Sinédrio, os fariseus, por exemplo, né? Eles queriam eliminar Jesus. Aí não tinham interesse nenhum em apenas julgá-lo e saber a verdade sobre o que ele dizia, o que ele fazia, não. Eles já tinham premeditado a eliminação de Cristo. Então o que acontece? Eles julgam no Sinédrio. O sumo sacerdote lá, entendeu? E tal. E eles fazem aquele julgamento. E como eles tinham consciência, eram sabedores de que eles não tinham o poder da pena capital, de decretar a pena de morte para uma pessoa, só Roma poderia fazê-lo. É por esse motivo que eles levam Jesus a Pilatos. Quem era Pilatos? Era um procurador romano, governador da Judéia nessa época, né? E ele é levado a Pilatos, depois é levado a Herodes, e ele tem esse julgamento, primeiro no Sinédrio e depois na esfera, vamos dizer assim, judicial, propriamente dita, julgada pelo Império Romano. Tá certo? Então, nesse processo aqui, o tribunal de Pilatos, o tribunal de Herodes e a tentativa romana, nós temos aqui o quê? A tentativa romana é o seguinte: é que Pilatos, ele olhou para Jesus e não viu nele nenhum crime. Ele não tinha intenção de condená-lo, né? E Herodes também não. Tá certo? Herodes também não. E no final de tudo, quando Pilatos, que o processo é o seguinte: Jesus é levado a Pilatos. Pilatos não vê crime, mas ele estava debaixo de uma pressão muito forte dos líderes religiosos de Israel, né? Que eles atiçavam a multidão, talvez por uma revolta,
E Pilatos ficou preocupado com isso, ele estava preocupado com o cargo dele, com a representação política, a imagem dele diante do imperador romano. E aí, ele, querendo esquivar-se, ele manda Jesus para Herodes, afirmando que porque ele era galileu e a Galileia estava debaixo do poder de Herodes, Herodes era, vamos dizer assim, legítimo para julgá-lo. Ele manda Jesus para lá. Jesus é levado a Herodes, que também conversa alguma coisa lá, mas não decreta nenhuma pena, devolve ele para Pilatos. E Pilatos não tinha mais para onde correr, ele resolve ceder à pressão dos líderes religiosos. E a tentativa romana é o seguinte: o último ato de Pilatos foi no sentido de dizer, olha, eu solto um prisioneiro pela época da Páscoa e tudo mais, entendeu? Ele queria cavar a possibilidade de encaixar Jesus ali como o beneficiado por essa tradição do império. Mas, como eu já disse no início, os líderes religiosos não tinham interesse nenhum em absorção de Jesus, eles tinham interesse em eliminá-lo de verdade. E aí eles reagem, cobram e aceitam Barrabás no lugar de Jesus, e aí acontece exatamente como eles queriam. Uma coisa interessante nesses 3 pontos da lição aqui, que você vai ministrar, é que nesse tempo aí havia uma briga política, havia uma animosidade, inimizade entre Pilatos e Herodes. E nesse movimento, de Jesus sair de Pilatos e ir para Herodes, voltar de Herodes para Pilatos, isso aconteceu o quê? Isso promoveu uma reconciliação entre aqueles 2 procuradores romanos. Isso é muito importante, porque é uma prova de que Jesus de Nazaré, ele veio exatamente para essa missão: reconciliar os homens com Deus e reconciliar os homens com os homens. Não existe espaço para disputas e guerras na agenda de Cristo. Ele tem uma missão messiânica e salvadora, e isso inclui o perdão, o amor, a boa convivência, o aprimoramento dos valores morais, dos valores espirituais e por aí vai. Isso é muito maravilhoso. Então, na exposição desses tópicos, você tem a possibilidade de explorar essa questão, além do que já está aqui, Jesus, o Filho do Homem, nos tribunais, julgado por Pilatos, julgado por Herodes e depois por Pilatos, mas antes disso tudo, ele julgado pelo Sinédrio, que era aquela assembleia religiosa que observava a lei de Moisés, mas também a tradição dos anciãos. Eram interpretações que os rabinos faziam da lei. Isso foi passado de geração em geração, e às vezes eles achavam que as suas tradições era tão importante quanto a lei, e talvez até mais importante. É um perigo também no mundo religioso de hoje, você ter em determinados lugares, igrejas e agrupamentos religiosos, coisas que não são bíblicas, não são ensinamentos da palavra, e são apenas criações de homens, de líderes, que são até umas coisas que às vezes são boas, mas que não pode suplantar o poder e a canonicidade das Escrituras. A palavra de Deus revelada a nós, ela tem esse poder divino, sacro, canônico, diferente das nossas tradições, que podem ser boas e somar
para o nosso aprimoramento, mas não pode suplantar, ser mais importante do que o que diz a palavra de Deus. E era isso que os judeus estavam fazendo. Na sequência, nós temos o Filho do Homem na cruz. Filho do Homem na cruz, agora termina o julgamento, né? E ele passa a viver uma outra imagem, que é já em relação à cruz. E o comentarista aqui, ele traz em 3 passos, né? O choro das filhas de Jerusalém. As mulheres começaram a chorar por Jesus, né? E elas recebem aqui uma espécie de represália, né? Jesus se dirigiu a elas e disse: olha, não chores por mim, choreis pelos vossos filhos, por vós mesmas e pelos vossos filhos. E Jesus, ele agradece, né, o sentimento de solidariedade daquelas mulheres com o seu sofrimento, com a sua dor, mas ele demonstra não precisar disso, e que elas deveriam chorar por si mesmas, né? E também pelos seus filhos. Quando Jesus declara isso, ele está fazendo uma alusão já aos sofrimentos logo mais na frente que a nação judaica, Jerusalém, iam sofrer debaixo da imposição do general Tito e futuro imperador romano, que destruiu tudo ali no ano 70 da nossa era, 40 anos mais ou menos depois de Jesus proferir palavras desse tipo: chorai por vós e por vossos filhos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e por aí vai. Era alusão a esse massacre que o povo de Israel sofreria. Você está entendendo? Então, aqui fica claro que Jesus, ele se dirigia, né? Ele estava fazendo uma relação disso com o sofrimento futuro daquelas pessoas. A crucificação, Jesus, mais um malfeitor, mais um outro malfeitor, né? E a lição fala que o criminoso, um dos criminosos, ele reconheceu o fato de Jesus ser justo, não merecer estar ali, não é? E essa imagem demonstra que Jesus cumpriu cabalmente sua missão salvadora. Ele está o quê? Entre os malfeitores. Essa imagem de Jesus entre 2 malfeitores comprova que ele cumpriu cabalmente a sua missão. Por que eu estou falando isso aos amados? Que ele estava entre 2 pessoas que eram pessoas que eram a imagem plena da abundância do pecado, onde abundou o pecado. Eram criminosos perigosos, ladrões, da pior espécie que estavam ali. E Jesus ali no meio. Quer dizer, a cena se repete. Desde que ele começou o seu ministério, ele sempre demonstrou essa paixão pelos pecadores. A mulher fenícia, o cego Bartimeu, Zaqueu, e por aí vai. Ele era um apaixonado por pecadores. E até no momento da sua morte, essa imagem se repete. O homem santo, santíssimo, justo, de braços abertos, entre 2 figuras que representavam o que tinha de pior ali em Israel, naquela localidade. Mas ele estava ali. E ali se cumpriu cabalmente, né, o que diz a Bíblia, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça ali representada na figura de Jesus
de Nazaré, que estava cumprindo ali o seu papel messiânico, certo? E o criminoso, como já disse, né, ele enxerga Jesus como justo. É muito fácil, é muito mais fácil um pecador, um homem e uma mulher extremamente pecadores, enxergarem Jesus como a solução, como uma oportunidade, como o caminho, como a revelação da graça. É muito mais fácil do que para outros que se consideram religiosos, espirituais, merecedores de alguma coisa, que acham que fazem isso, fazem aquilo. Há cristãos que se consideram a si mesmos como deuses, né? E têm dificuldade de reconhecer aonde está realmente a imagem do Deus verdadeiro e do justo, do Senhor abençoador de todos. Mas o pecador não. Ele está tão mergulhado no pecado que isso lhe facilita compreender ali que ele estava diante de um homem santo que não representava aquilo que as pessoas pensavam. E esse ladrão, ele parecia conhecer a trajetória de Jesus, porque ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele sabia alguma coisa, ele talvez já tinha ouvido uma pregação de Jesus, ou alguém lhe informou sobre a mensagem do Mestre sobre a vida eterna. E foi bênção muito grande. Partindo para o final, nós temos aqui o Filho do Homem na cruz, que é esse tópico que nós acabamos de comentar, né? E nós temos o Filho do Homem nos salvou, o terceiro tópico, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Tá? Esse primeiro tópico aqui, nas tuas mãos entrego o meu espírito, demonstra para nós várias coisas da cristologia. Várias coisas, né? A revista traz, né, que ali era uma demonstração que ele tinha dado a sua vida voluntária para salvar o homem pecador. Mas aqui, nessa expressão, em tuas mãos entrego o meu espírito, está inserido também outras coisas, além disso, né? Em tuas mãos entrego o meu espírito, comprova que Jesus, ele tinha a crença na imortalidade da alma, que ele acreditava que o homem deixava a vida terrena e regressava para o seu eterno lar, a eternidade. Jesus, ele manifesta essas doutrinas ao afirmar essa frase aí: em tuas mãos entrego o meu espírito. E essas palavras também, esse ato de Jesus, demonstra a sua verdadeira humanidade. Não esqueçamos que Lucas, ele nos seus escritos do seu evangelho, ele tenta demonstrar, o propósito dele é demonstrar Jesus como filho do homem, a humanidade, o homem perfeito. Ele era um homem perfeito? Era, mas ele era um homem dotado da natureza humana em toda a sua expressão. Então, nessa condição, ele passa pelo mesmo processo de uma outra pessoa qualquer, que parte desta vida. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado o ato. Ele foi fiel até a morte de cruz, e cumpriu essa missão em nosso favor. Isso é extremamente maravilhoso para você focar na sua ministração. Você está entendendo? Ele reafirmou a sua crença na imortalidade da alma, reafirmou que após a morte nós voltamos para o Pai. A crença de Jesus no mundo espiritual é o fundamento da esperança humana. Ele não foi o único a proferir essas palavras na hora da morte. Estevão, entendeu? Também depois
lá no livro de Atos, ele profere também palavras semelhantes, o que é uma demonstração que a certeza do cristão de que ao deixar essa vida que ele adentrará nas regiões celestes é o fundamento da fé. Todos nós devemos ter esta convicção. E ela é bíblica e é cristocêntrica. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele deixou claro que esse é o fundamento de uma vida peregrina aqui, como nós já exploramos em outras lições. O crente, ele é um peregrino, e quando chega a hora de partir, é a hora de iniciar a outra vida. Isso é extremamente maravilhoso também para nós. Este homem era justo, o centurião romano reconheceu a condição de filho de Deus em Jesus. Olha que contraste, né? Que coisa diferente. Os líderes religiosos de Israel, que conheciam a Torá, que conheciam a lei, que conheciam os profetas, que tinham amplo conhecimento das Escrituras, da promessa de um Salvador, da promessa de um Messias, da manifestação daquele que viria como o Messias de Israel, eles tinham todo esse conhecimento e rejeitaram Jesus. O abandonaram, o ridicularizaram e o rejeitaram por final. Um oficial romano, alguém que conhecia muito de vida militar e de política, mas não era um teólogo, não era um rabino, não era um líder religioso, não tinha grandes conhecimentos, nem judeu ele era, mas de maneira fática, ele olha, presencia tudo o que aconteceu com Jesus e a reação da natureza na hora da sua morte. Ele declara, este homem era justo, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Uma coisa extraordinária, que muitos que não compreendem essa condição de Jesus, mas outros compreendem com menos conhecimento. Isso é maravilhoso. E finalizando, o sepultamento de Jesus. Jesus nasceu pobre, na pobreza, né? Colocado na manjedoura, não teve uma vida luxuosa nesse mundo, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Esses dias eu vi um pregador pregando que Jesus tinha uma casa na praia, né? Ele falava enfaticamente, convencendo o seu auditório de que Jesus tinha uma casa na praia, porque ele fazia móveis muito rápido para vender, miraculosamente, né? É um mentiroso, né? Está cheio disso nos púlpitos por aí, na televisão e fora dela, né? Jesus viveu uma vida simples. Ele passou 3 anos e meio no ministério, viveu 33 anos, uns trocados, mas uma vida simples. Já na sua morte, ele foi enterrado num lugar nobre. Por quê? Porque José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, mas que não tomou parte na condenação de Jesus, não somente ele, como outros, Nicodemos e outros também, que a Bíblia não cita, mas é possível, né, que pessoas entendiam que aquele julgamento era injusto e tal. E a José de Arimateia, ele vai a Pilatos, né, e pede o corpo, e por essa importância política e essa representatividade social que ele tinha, Pilatos libera o corpo e ele é sepultado, né, nessa gruta aí, numa cripta na rocha lá, que era um lugar onde ninguém tinha sido colocado ainda. Com certeza José de Arimateia pagou muito caro por aquilo ali, e ele cedeu para que o mestre fosse ali sepultado, né? Mas isso é importante, mas o mais importante é o sepultamento de Jesus. É importante por quê? Porque é a prova de que ele morreu. Paulo fala isso em sua carta, né? Ele padeceu,
e ele foi morto e foi sepultado, e depois ressuscitou. Então, o sepultamento de Jesus se reveste de uma significação muito grande, porque é a prova de que ele morreu. Ninguém é sepultado sem morrer. Ele morreu cabalmente, literalmente morreu, e depois foi sepultado. Completamente se findou a sua trajetória. E depois ele vai ressuscitar, não é? Ele vai ressuscitar, que é assunto para a última lição desta revista, né? Esse fato da ressurreição de Jesus, nós vamos aprender lá muita coisa, o que a ressurreição significa dentro do âmago do cristianismo. Então, amados, que Deus abençoe a todos vocês. Eu me sinto honrado em poder partilhar esses conhecimentos, cooperando aí com essa aula maravilhosa que eu sei que você já está preparando, e Deus vai te usar para uma grande ministração nesse próximo domingo. E as novas revistas estão chegando e vem mais bênção por aí pela frente. Que Deus abençoe você onde você estiver. Se ainda não inscrito no canal, se inscreva para dar essa força para a gente. Divulgue na sua igreja, nos seus grupos, compartilhe com outras pessoas para que outros sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Permita-me orar com você. Grandioso Deus, eu te louvo nessa oportunidade, pela exposição da tua palavra. Eu rogo a ti que a tua bênção seja sobre as nossas vidas, sobre o professor, o expositor, que vai compartilhar essa maravilhosa lição com o teu povo, com a tua igreja, nesse próximo domingo. Que a tua bênção esteja sobre nós, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Que o seu resto de semana seja ricamente abençoado. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.